Olá, irmãos e irmãs da comunidade da Consolação e demais pessoas alcançadas através do canal do YouTube. Neste domingo de Pentecoste, mais uma vez nos reunimos à distância, mais uma vez com medidas restritivas devido à nossa pandemia. No entanto, é um domingo muito significativo. É o início da comunidade cristã e, portanto, marca como aniversário da comunidade cristã. Por isso, essas línguas de fogo que simbolizam o início das comunidades de Cristo, o início das comunidades que começaram a se reunir e também querem nos lembrar nesse dia a força do Espírito Santo, o Espírito que congrega. E por isso, Jesus Cristo disse: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins de toda a terra. Palavras de Atos, capítulo 1, versículo 8. Onde o Espírito de Deus habita, ali há mudanças, a compreensão, a transformação, alegria e vida plena. Amém. Nos reunimos em nome do Deus Pai, que criou os céus e a terra e a cada um de nós. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E em nome do Espírito Santo, Espírito de luz e de sabedoria. Amém. Convido para cantarmos o hino Espírito Santo de Deus. Convido para um momento de oração. Querido e eterno Deus, Pai misericordioso, na Tua presença nós rendemos graças por este dia, por podermos nos reunir mesmo que à distância como Tua comunidade, comunidade santa, comunidade chamada a reunir-se, porque também através do Teu Santo Espírito Tu juntaste pessoas e formaste as primeiras comunidades cristãs relatadas no livro de Atos. E desde então, em todos os confins da terra, comunidades cristãs se reúnem, comunidades cristãs se alimentam da Tua palavra. Somos uma pequena expressão de uma comunidade que, embora dispersada pela pandemia, está unida sob o Teu Espírito e sob o Teu amor. Amém.
Assim diz o Senhor: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Palavras de Ezequiel 37, 5. Deus tem poder sobre a morte, criando vida onde não há. Ele ouve a confissão feita com sinceridade e concede perdão a todos os pecados. Eu lhes anuncio este perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos juntos o hino Pelas Dores deste Mundo e assim clamarmos por todas as dores deste mundo, por todas as tristezas, por todas as mortes desnecessárias provocadas pela pandemia, por todas as injustiças, por todas as mães que choram a morte de seus filhos, por todos os filhos que choram a morte de suas mães e seus pais. Cantemos, pois. Evangelho de João 15, 26 e 27 e João 16, 4 a 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenha dito, e vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Envias o teu Espírito e assim renovas a face da terra. Cantemos aleluia.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. O texto do Evangelho que nós ouvimos nos relata a importância do Consolador na vida cristã. O Consolador é um nome dado ao Espírito Santo. E Pentecostes é, por excelência, o dia em que o Espírito Santo juntou pessoas, constituiu comunidade e, desta forma, iniciou esse movimento cristão que não acabou até hoje. Pois o texto lindamente relata, e na palavra do evangelista nós lemos que Jesus Cristo diz que vocês estão tristes porque eu vou, mas eu preciso ir para que o Consolador venha. Então Jesus foi para junto do Pai, estava dentro do propósito, subir aos céus e mandou o Consolador. O Consolador veio para não deixar os discípulos desamparados, para não deixá-los desestimulados. E o texto lindamente nos diz que o Consolador, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Portanto, a função nossa é deixar-nos impulsionar pelo Espírito Santo e anunciar o amor de Deus ao mundo. O Espírito Santo é aquela força, como nós cantamos, que a gente não vê, mas que a gente sente. Assim como a ação do vento, não é verdade? Vocês não viram até agora estas línguas de fogo tremularem com qualquer ventinho? Nós não estamos vendo vento aqui nas dependências do Lar Luterano de Retiro, mas estamos sentindo a sua ação. Sentimos pinhões caindo, nós percebemos as folhas se movimentarem. Essa é a ação do vento. Assim também é o Espírito Santo. É uma força de Deus que nós não vemos, mas que nós sentimos, que nós experimentamos. Muitas vezes essa força se manifesta em situações complexas, adversas, em que sentimos que as forças estão acabando. As nossas forças estão acabando, de fato, elas acabam. Mas a força de Deus vem neste momento. Assim como Jesus teria que subir ao Pai para que o Consolador viesse, assim também a força do Consolador, do Espírito Santo, se manifesta em nós quando as nossas forças acabam. Por isso podemos clamar, interceder para que Deus mande esta força, para que ela haja, atue em nossa vida, para que a gente possa enfrentar as lutas e os lutos. Nesses tempos tão difíceis, em que temos tantas perdas, seja pela pandemia ou de outras enfermidades, em que essas perdas pesam ainda mais em nossa vida, porque não temos o tempo devido, as condições adequadas para nos despedir, para chorar, para abraçar e receber abraços. Tudo é tão estranho, tudo é tão diferente. E embora necessário, isso impacta em nossos sentimentos, impacta em nossas emoções. Nesta hora, assim que nos sentimos desanimados, entristecidos, temos que clamar pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nosso coração. O texto nos diz, Jesus nos diz que ele iria para junto do Pai, mas que enviaria o Consolador para ficar aqui, junto dos discípulos e junto de nós. E o texto diz, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito que traz a verdade, que ilumina a verdade, com uma luz que nada esconde, onde nada é possível esconder. Assim é o Espírito Santo de Deus. É aquela força invisível que invade os espaços mais enfraquecidos e desesperados,
mais escuros da nossa existência, do nosso coração, da nossa mente, e que anuncia perdão aos pecados, justiça ao mundo, anuncia a verdade quando a inverdade quer se aproveitar, quer se impor. Portanto, celebremos o início das comunidades cristãs, hoje não reunidos, sem o bolo que gostamos de fazer para comemorar, para lembrar que é aniversário, sem os abraços, mas com o coração ardendo pela fé que vem de Deus, ardendo e ansiando pelo encontro, pelo reencontro, pelo fim da pandemia, pelo retorno dos cultos presenciais com segurança, pelo retorno gradual àquilo que tanto ansiamos e desejamos, nos encontrar e partilhar e orar e cantar com júbilo, com vontade e assim celebrar culto ao nosso Deus. Que possamos continuar convidando pessoas para participar da Igreja Cristã, para comungar, para congregar, para buscar a comunhão com Deus e com os irmãos e as irmãs. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine e nos oriente hoje e sempre. Amém. Convido para um momento de oração, você na sua casa e eu aqui nas dependências do lar de retiros da Casa Luterana. Queremos colocar o que nos pesa e preocupa na presença de Deus. Graças te damos, Senhor, porque tu vens até nós por meio da tua palavra, que é fiel e verdadeira, que nos edifica e fortalece na fé. Graças pelo teu Santo Espírito. Graças te damos, Senhor, porque por meio do teu Espírito pessoas são chamadas e capacitadas para usarem a educação como meio de transformação pessoal e social. Graças te damos por nossas comunidades, paróquias, Sino do Paranapanema, pela ESLB. Graças te damos por tantas pessoas que se dedicam seu tempo e seus talentos para anunciarem a verdade do Evangelho que transforma a vida. Graças, Senhor, graças por tua bondade, teu poder e teu amor. Intercedemos, Senhor, por tantas pessoas que dedicam a sua vida para a nobre tarefa da medicina, enfermagem, pesquisa de vacinas e outras tão relevantes nesse tempo de pandemia. Dá-lhes alegria, força, persistência e certeza na tua presença. Por isso, inclina, Senhor, teu ouvido. Intercedemos pelo povo brasileiro, pelas autoridades políticas, para que governem com temor a ti, em benefício de todas as pessoas. Intercedemos pela produção e farta distribuição de vacinas a todo o mundo habitado. Intercedemos pelas pessoas que estão enlutadas e sofrem com a dor da saudade, pelas pessoas que estão enfermas, vítimas da Covid ou outras enfermidades. Dá-lhes a certeza do teu cuidado pelas pessoas que são vítimas da violência, injustiça e preconceito. Intercedemos para que o teu amor esteja presente em todas as famílias. Senhor, tu nos conheces, sabes dos nossos sentimentos e pensamentos. Ouves as nossas súplicas, que ficam no silêncio do teu coração. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.
Recebam a bênção de Deus e permaneçam nesta bênção, neste dia e nesta semana. Elevamos nossas mãos abertas para o alto, para assim acolher a bênção de Deus. Ressuscita-nos da morte da esperança, ressuscita-nos da morte da compaixão, ressuscita-nos da morte da alegria, ressuscita-nos da morte da fé. Ressuscita-nos da morte do amor. Acompanha-nos todos os dias a bênção da esperança, a bênção da compaixão, a bênção da alegria, a bênção da fé, a bênção do amor. E assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso podemos confiar. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.